Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Joias da Espiritualidade Theodora Christel. O conteúdo de hoje, gente, é sobre sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto é difícil, mas não é impossível, ok, pessoal? Por que eu falo isso? Por quê? Eu vejo assim que tem pessoas, e não são poucas, que essas pessoas elas têm vontade de mudar de trabalho, mudar de rotina. Ok, pessoal? Beijo. Tem vontade, mas não tem coragem. Por quê? Daí vem aquelas afirmações, aquela negatividade em si. E se não der certo? Se demorar a vir resultados, sabe? E as pessoas assim, elas se prendem nisso, ok, pessoal? Se prendem muito. Gente, eu vou falar a realidade. Eu conheço vários tipos de pessoas, ok? Até agora, esses tempos eu estava conversando com a minha mestra, ok, pessoal? Ela dá, além dela dar curso, né? Ela atende terapeuta holística. Ela é, ok, pessoal? E nós duas conversando sobre negócios e assim adiante, né? Ela disse que no início que ela começou a atender, ela ainda não estava fazendo, ela começou a fazer, a dar cursos com o passar do tempo ali, ok, pessoal? Fez curso primeiro e depois praticou, né? Tá ali na prática ali com o tempo, com o trabalho dela, ela começou a dar cursos, ok, pessoal? Ela me falou assim que quando ela começou como terapeuta holística a atender, gente, assim, para ela, como se diz, se estabilizar ali, firmar bem nessa nova profissão dela, gente, levou um ano. Imagina, um ano todo tu ali na esperança e parece que nada tá fluindo. Levou um ano para fluir, gente. Mas tem um detalhe aí nessa história. Ela não desistiu, ela ficou ali. A partir de um ano em diante, começou a fluir. Por quê, pessoal? No início é difícil. É difícil para todo mundo. Assim, para não exagerar, para todo mundo não. Para muitas pessoas é difícil. É difícil, gente. Tanto para quem tem uma renda baixa, como quem tem uma renda muito alta, também é difícil, gente. A única diferença aí é o financeiro, ok? Fora isso, é difícil para qualquer pessoa, gente. O que eu vejo mais é o financeiro. Tipo, tem pessoas que tem ali um dinheiro ali que a pessoa pode alugar um imóvel ali para começar o negócio dela, tem um dinheiro para investir. Tem pessoas que não, que financeiramente elas começam do zero. Ok, pessoal? Eu já tive um negócio meu lá em São Paulo muito tempo atrás. Eu comecei do zero, gente. Do zero. Ok? Não vou dizer que não tinha dinheiro nenhum, pelo menos para comer e pagar transporte, o básico eu tinha. Mas para fazer um investimento, muito pouco, muito pouco. Pouco. Mas daí, como é que eu consegui?
é sabendo administrar o lucro, o dinheiro ali em si. Essa é a questão. Porque, gente, se tu não sabe administrar ali o dinheiro que tá entrando, tu não prospera. Ok, gente? E muita gente, aqui nós brasileiros, aqui não temos assim essa cultura de saber administrar o dinheiro, como outros povos aí, outros países têm. Gente, não temos, infelizmente. Óbvio que tem algumas pessoas que já têm isso, às vezes porque o pai e a mãe ensinaram, ok? E outras pessoas porque elas são boas de cálculo. De repente o pai e a mãe nem ensinaram, o pai e a mãe são mais desorganizados do que... Mas a pessoa em si, ela, por natureza dela própria, ela sabe administrar o dinheiro, ela sabe se organizar, ok, gente? Quer queira ou não, como tem aquela frase, às vezes se aprende sozinho. Nem sempre é muito bom vir uma pessoa ensinar a gente, mas tem vezes que, dependendo, se aprende sozinho. Por incrível que pareça, gente, eu falo por mim, ok, pessoal? Então, assim, como é demorado para a pessoa, é demorado para ela prosperar e tudo mais, mas tem muitas pessoas que elas não vão em frente, elas continuam naquela mesmice que elas não aguentam mais, muitas vezes. Ok, pessoal? Pior, gente. Ok? E assim, eu conheço pessoas, tipo, uma rua que eu já morava aqui perto de casa, num bairro, do lado do bairro que eu moro. Na rua. Que eu tinha uma vizinha, ela não mora mais ali também, ela tá morando. Quem é aqui de Porto Alegre sabe, Gravataí, se eu não me engano. E ela é uma pessoa, tipo assim, ela não tinha rios de dinheiro para fazer um investimento grande, não. Mas ela já sabia fazer algo que até não existe. Não existe, não. Ai, desculpa, gente, tá? Eu me atrapalhei. Não exige muito investimento financeiro. Exige mais a pessoa ter uma noção de rede social, gente. Ok? As redes sociais hoje ajudam muito. Muito, muito, muito. Só saber usar. E não é tão difícil assim, pessoal. Ok? Mas em termos de dinheiro não exige muito dela. Que é? Ela faz crochê. Ok, gente? Então, tipo, começou com uma bolsinha e tal. Assim, botou no Facebook dela lá, sabe? Fez um negócio dela assim pequeno, óbvio, né, no início, né? E foi deslanchando. Ok, tapete de crochê. Crochê, gente, quem sabe fazer crochê, nossa, o que tem de serviço para fazer. E quando tem uma clientela, então, pessoal, e sempre terá clientela, se a pessoa é boa no crochê, se ela tem variedades, é uma maravilha. E principalmente se ela gosta de fazer crochê.
Assim, tu tem que gostar também. Se tu tá fazendo algo que tu não goste, daí, né, pessoal, é complicado, ok, gente? Tem que gostar, ok, pessoal? Quer queira ou não, né, gente? Tem que gostar. Que daí tu, ali, aquele produto teu, o teu serviço em si, independente do que for, tu tá colocando amor ali. Daí a tendência é crescer, ok, pessoal? Daí tem pessoas, gente, que dizem assim, ai, mas tem muito olho grande, pessoas que atrapalham o nosso caminho. Tem, concordo. Só que é o seguinte, pessoal, se proteja contra inveja, mal olhado, demanda. Gente, e palavras de pessoas que elas falam, será que vai dar certo esse teu negócio? Tu não tá perdendo tempo? Se proteja. Ai, como eu vou me proteger? Gente, tem inúmeras maneiras de se proteger, pedindo proteção para o teu anjo da guarda, arcanjo Miguel, tudo mais. E também pedir prosperidade, seja lá para qual orixá, um Exu, uma pombagira, seja a entidade que for. Povo cigano é muito bom, povo do Oriente é bom para matéria, por incrível que pareça, tá? Para ajudar na matéria também, ok? Então isso é a tua proteção, tanto da matéria como teu espiritual também, ok? Não, e bola pra frente, ok, gente? Tem gente que põe muita minhoca na cabeça que é desnecessário. Mas acontece às vezes. Acontece. Mas daí tem que dar a volta por cima. Gente? Eu falei dessa vizinha que eu tive, agora ela tá bem. Ela tá trabalhando só com crochê. Gente? Sabe por que ela começou a trabalhar? Porque é o seguinte, ela tem uma filha e ela quer estar próxima da filha dela. Ok, pessoal? Que agora deve ser uma pré-adolescente, se eu não me engano. Gente? Ela quer estar próxima da filha dela. Então, para ela estar próxima da filha dela ali, ela tem que trabalhar em casa. Né, gente? Né? Ali tá sempre na vigia, como se diz, né, pessoal? Tá? Ou, de repente, a filha tá lá na escola, dá uma dor de cabeça forte na menina, seja o que for. Ela tem que buscar numa certa hora lá. Se ela vai trabalhar fora, no local que ela tem horário, é complicado. Ok, gente? Então, ela fez esse negócio dela. Ok, gente? Ela gosta do que faz, tem talento no que faz e, quer queira ou não, facilita o dia a dia dela com a família ali em casa. Ok, gente? Ok, pessoal? O que essa minha vizinha tirou? Que muita gente tem. O medo. Medo. Ela tirou o medo da frente dela. Criou coragem, perseverança, pessoal. Ok? O que a minha mestra, ela também, o medo, tirou o medo, perseverou. A minha mestra perseverou, 1 ano, gente. Mas é assim, pessoal. Tem muitas pessoas aí que demoram
tempo para boa parte, maioria, gente. Tem que ter perseverança, tem que ver como é que eu faço para dar uma guinada, dar um empurrãozinho a mais. Gente? Tem que perseverar e, como eu já disse antes, não dê atenção a pessoas negativas que vêm te dizer assim, será que vai dar certo? Acho que não vai dar certo. Tem gente que já faz a afirmação, isso aí não vai dar certo. Não dê ouvidos, atira um sal grosso na pessoa, vai coisa ruim. Que, gente, que uma coisa gente, isso aí é certeiro. Não só em negócio, tu vai fazer faculdade. Faculdade não é fácil. Óbvio que não é fácil. Que, gente, complicado. Vai ter sempre alguém que vai te falar, tu tá conseguindo estudar, não sei o que, tá? Vai valer a pena. Gente, como tem pessoas inconvenientes neste mundo, né, gente? A questão é não dar ouvido para esse pessoal e faz a tua parte. Ok? E assim, não fica comentando, principalmente, comentando nos teus planos que tu tem. Tá? Só se tiver alguém ali, uma pessoa, geralmente é uma pessoa só que dá pra gente confiar em comentar ali, fazer um comentário, eu tô pensando em fazer tal coisa, tal, isso que aquilo. Uma pessoa, e olhe lá, não comenta o que tá na tua cabeça, que está escrito no papel. Se tu escrever no papel, guarda numa caixinha 7 chaves, que é só teu. Nenhuma outra pessoa ela pode ver e nem deve ver o que está escrito naquele papel que tu planejou. Jamais. Ok? Porque comigo já aconteceu mais de uma vez, gente. De eu pegar e comentar com alguém, tô pensando em fazer isso, tá. Eu tava mesmo decidida a fazer. De repente, gente, do nada, não dá certo. Ou de repente me dá um desânimo e eu desisto. Do nada. Eu não me dei conta, não. Depois, com o passar do tempo, eu fui me dando conta. Tinha uma pessoa, uma familiar minha, que eu falava. E toda vez que eu falava algo que eu estava decidida a fazer, eu falava para essa pessoa, essa familiar, olha, não dava certo, tal, ou eu desistia. Daí, o que eu comecei a fazer? A não falar nada para essa pessoa. Que eu vi que essa pessoa, ela colocava energia negativa. E ela é uma pessoa exatamente que ela pergunta para as pessoas em si. Tá valendo a pena? Tá? Ela é uma pessoa extremamente negativa, gente. Infelizmente pessoal. E eu custei a me dar conta disso. Às vezes, muitas das vezes a gente não quer se convencer, mas chega uma hora que a gente se convence em quem se deve de confiar e quem não se deve. O que falar para as pessoas e o que não falar. E pessoal, é isso, gente. Infelizmente é assim. Assim, para ajudar, gente, ajudar mesmo, eu não digo no lado financeiro, eu digo assim, palavras positivas, tudo. A pessoa pegar e diz, pegar e falar assim, vai em frente, é demorado, mas tu vai conseguir. Uma pessoa assim é difícil de ter. Tem, mas conta nos dedos quem é assim. Ok, pessoal?
E assim, é mais fácil ter pessoas que vão falar que tu tá indo mal, tu não vai conseguir, tu tá muito fraquinha, sabe? Tem aos montes, gente. Eu vou falar agora algo que aconteceu uns 2 meses atrás, mais ou menos. Como eu tô fazendo curso de inglês, já faz um tempo, tô fazendo uma escola que ela exige muito, é muito difícil. É no mínimo, é como assim se eu estivesse eu estivesse no primeiro ano aprendendo português, lá da minha época. Que, gente, que era bem difícil, né? Assim, ler e escrever. Que, gente. Por que eu tô estudando inglês? Porque a língua inglesa, quer queira ou não, ela é necessária, que, gente. E assim, tem produtos que a gente compra que em português não tem. Tem espanhol, tá? Espanhol. E às vezes nem espanhol tem, gente. Mas o inglês tem. Questões assim do dia a dia, sabe? Eu vou falar pra vocês aqui. O meu inglês para falar não é muito bom. Eu sou mais boa em tradução. Na leitura ali, na tradução eu já sei. Agora, para mim falar em inglês, tipo, eu falo tipo australiano. Alguém aí sabe? Crocodilo dante. Crocodilo dante, tá? Meu estilo. Então, complicado. Mas tô aprendendo. Daí, uns 2 meses atrás, eu tava com a minha professora. Ali eu tava online com ela. Ok, gente? Geralmente é presencial. Eu vou até a escola, volto para casa. Mas eu tava online com ela, tá? E daí ela disse para mim ler um texto que estava ali no meu livro em inglês, para ler em inglês. Tá? E uma pessoa de casa, tá? Viu olhando e tal, mas a pessoa ficou na dela. Dias depois, daí, não sei lá, conversa, teve um outro dia que essa professora disse que eu estava falando australiano. Ok, gente? Tá. E eu comentei com essa pessoa de casa, essa pessoa foi e disse que quando ela viu eu ler, olha só, gente. Ela disse assim, eu vi tu lendo, deu vontade de, tipo, rir mesmo. Mas o pessoal não fez isso pra não me deixar sem jeito, ainda mais que eu tava lendo pra professora. Mas aí é pra vocês verem como as pessoas, né? Se bem que de repente a pessoa não falou de maldade, gente, até. Só fez um comentário. Tava engraçado, pessoal. Mas assim, daí eu fiquei meio assim, daí, pessoal, olha o teste que eu fiz com essa pessoa, gente. Essa pessoa, ela sabe falar inglês, ok? Mas ela não fala perfeitamente também. Sabe o que eu falei para as pessoas? Quem sabe eu desisto do curso de inglês que eu tô fazendo. Mas, gente, eu falei só para ver como é que a pessoa vai ficar. Isso aí foi no mesmo dia que ela me falou que ela tinha vontade de ir de mim. Tá? Por que eu fiz isso, gente? É bem assim, tá me diminuindo, né? Eu pensando. Então eu vou fazer um teste. Eu disse isso. Gente, essa pessoa, ela ficou assim com um semblante assim, ela ficou chocada que eu falei e disse: Teodora, não desiste.
na mesma hora. Ela não acreditou no que eu falei, que eu disse que ia desistir. Gente, eu tava testando a pessoa só pra ver o que ela ia falar daí. Na verdade, eu queria ver se essa pessoa era mesmo minha amiga ou era uma falciana. Eu vi que é minha amiga mesmo. Se ela não fosse, eu ia dizer, não vai, desiste mesmo, não vale a pena. Tem gente que vai. Se a pessoa ela não quer que tu progrida, ela concorda daí com isso aí, com a desistência. Larga de mão, tem coisa melhor para fazer. Mas não, essa pessoa ela ficou chocada, ela ficou bem assim. Ela, tipo, não acreditou no que eu tava falando, tipo, não. Toda hora, continua. Eu já tô mais de ano, gente, fazendo o curso. Ok, pessoal? Mais de ano. É isso, já faz tempão que tu vai desistir. Viu só? Eu poderia muito bem dizer pra pessoa daí, tu falou que eu tô péssima, que não sei, mas eu deixei pra lá. Ok, pessoal? Deixei pra lá pra não dar, óbvio que daí... Gente, me desculpa o barulho desse carro aqui na rua. Óbvio que eu sei muito bem que a pessoa ia falar pra mim, ia falar, eu só fiz um comentário, Teodoro. E na verdade ela fez um comentário. Gente, então assim, eu testei a pessoa. Façam isso. Alguém dizer, é muito fraquinho, tá? Daí pega e diz, então eu vou desistir. Pra ver o que a pessoa vai falar, gente. Faz esse teste que eu fiz. Foi um teste que eu fiz. Faça esse teste, gente. Daí tu vai ver o que a pessoa vai falar. Se a pessoa quer o teu bem mesmo, se ela é uma pessoa positiva mesmo, ela vai falar pra ti assim, não, continua. De repente ela vai dizer assim, eu só tô fazendo um comentário, não... O que eu falei tá apagando. Se ela for uma pessoa mesmo que... Agora, se ela for uma pessoa que não quer o teu bem, não quer o bem dos outros também, uma pessoa invejosa, tudo, aquela pessoa assim, ela vai concordar nisso aí. Pega e larga de mão mesmo, não tá indo bem. Daí tu vai ver que, assim, se é fácil dessa pessoa. Se mora na mesma casa que eu e tal. É difícil de tu se afastar, mas assim, dê menos conversa para a pessoa. Se a pessoa perguntar, como que tá o teu curso, como tá o teu negócio, depois dessa conversa, essa pessoa que concordou que tu desistisse, como é que tá? Tu diz, não sei, nem me lembro. Diz bem assim. Diz para deixar a pessoa fora de foco. Ok? Até que vai chegar lá e continua falando isso. Não sei. Não sei. Não me lembro o que aconteceu. Faz de doida. Se faz de, sabe? Vai chegar uma hora a pessoa vai desistir de perguntar pra ti. Ok? Porque tu não tá dando resposta se tá bem ou ruim. Faz de desentendida. Gente, é a melhor coisa que tem. Não sei. Ou troca de assunto. Pois é, tá tão ensolarado hoje. Mas ali tá uma sujeira. Tira a pessoa do ar. Ok? Que essa pessoa, ela não merece saber como que tá os teus estudos, como que está o teu negócio, ou até a tua vida familiar, conjugal e tanto faz. Tu vê que a pessoa não presta. Falar o português bem grosseiro, não presta. Tá? Faz isso, que daí... e faz a tua. Gente. Tá. Eu fiz... E veio na hora isso aí, assim, eu vou
falar isso, eu quero ver que fulano... a pessoa ficou em choque. Não, não faz isso, não desista. Gente? Então, daí que aconteceu? Essa mesma pessoa que disse que tinha vontade de rir do jeito que eu estava falando em inglês lá para a professora lendo o texto, ela disse que ela não fala muito bem o inglês depois. Viu como é que é, gente? Daí ela começou ela própria dizer, pois é, né, Teodora, eu também eu falo mal e porcamente o inglês, meu inglês não é lá dos melhores. Viu como é que é, gente? Às vezes a pessoa que critica, às vezes não, sempre, isso é assim, a pessoa que critica os outros, aponta o dedo para os outros, zomba, sei lá, por qual motivo da pessoa, ou diz que a pessoa é incapaz, que ela não vai conseguir. Essas pessoas, gente, a maioria dessas pessoas, elas estão falando delas próprias. Ok, pessoal? Isso pode ter certeza. Aquela pessoa que critica demais os outros. Ai, fulano não cria muito bem os filhos dele. Ai, Beltrano é muito namorador, isso que é. Tá tudo bem, é namorador, mas o problema é dele, não é teu. Cada pessoa tem a sua vida, cada pessoa. Assim, questão de filhos, desde que não maltrate os filhos, gente, cada um cria do jeito que, né? Gente. Sim. Agora, do resto, né? Ah, que isso, é que aí critica as pessoas, aponta, olha lá, que não sei. Esse tipo de gente, tu vai ver a vida da pessoa, assim, ó. Ela tá falando dela própria. E pessoal, eu falo que eu conheço gente assim, eu já notei que a vida delas são pessoas infelizes. Ok, pessoal? Infelizes. A pessoa que vive criticando, que zomba dos outros, sei lá por qual motivo que zomba, né, das pessoas, ou fala, isso não vale a pena, fala para todo mundo, não vale a pena e tal, tô perdendo teu tempo, são pessoas infelizes. Ok, gente? São pessoas infelizes ali. A vida delas não está bem resolvida. Em algum fator ali não está bem resolvida. Pode ser relacionamento que não está bem, família, ou trabalho dela, alguma coisa ali que está mal. Então a pessoa fica com aquilo e começa a ser crítica, a zombar e tudo mais, e ser uma pessoa negativa, ok? Assim, só que tem um detalhe, as pessoas fazem as suas escolhas. Daí, né, o ser humano, ele não se dá conta disso, que ele faz a escolha dele. Ele não se dá conta. Daí ele acha às vezes que tá tudo errado. Mas por que que tá errado? Tu escolheu? Eu tento, não consigo. Mas por que tu não consegue? Tanto tenta. Tem que ver o que tá vendo aí. Motivo. E a pessoa não vê o motivo. Tá, mas daí tu também não te ajuda. Tá me entendendo? O próprio ser humano tem que se ajudar a gente, quer queira ou não, até no espiritual. Ok? Tipo, tu vai rezar pro teu anjo da guarda, quem tá te ajudando primeiro? A pessoa vai lá rezar pro anjo da guarda dela. Tá, o anjo da guarda dela vai ajudar ela. Mas antes do anjo da guarda ajudar ela, é ela própria. Porque ela decidiu rezar pro anjo da guarda. Estão me entendendo? Tá? E é a mesma coisa que sair da zona de conforto, gente. Ok? É a pessoa
que está decidindo o caminho que ela vai trilhar. É a própria pessoa, quer queira ou não. Se ela vai continuar, ou se ela vai só até metade, ou ela vai ficar ali estagnada. Vai ficar na zona de conforto dela, tá mais... Que é, tipo, tu abrir um negócio, ou tu querer fazer uma faculdade, um curso profissionalizante, seja o que for, mudar a tua rotina profissional e até familiar, tu vai mudar até a tua rotina familiar também. Tudo, vai mudar tudo. Tu tá saindo da tua zona de conforto. Gente, assim, sair da zona de conforto é difícil, mas não é impossível, pessoal. Tá? Então a pessoa, ela vai decidir se ela vai ou não. É o primeiro passo, vou ou não vou. Segundo passo, vou. E depois, aí vão vir aquelas pessoas intrusas que tu não pediu opinião nenhuma, que elas vão dar os pitacos dela, que não valem nada. É outra etapa. Aí tu tapa os teus ouvidos e não fala muito. Não dê atenção à negatividade dos outros. E se proteja também. Para o teu negócio prosperar. Ok, gente? Pessoal. Se não... Aqui, agora eu vou falar para vocês por que meu canal poderia ter mais de 1000 inscritos, pessoal, já no ano passado. Por que não teve? Primeiro, eu tive uns problemas familiares, pessoais, ok, gente? Assim, umas decepções com parentes, pessoas conhecer pessoas que eu amo, ok, pessoal? Infelizmente isso acontece, mas felizmente isso me reergueu, ok, gente? O que aconteceu? Eu saí da minha zona de conforto, ok? No ano passado, daí o que aconteceu? Eu meio que me perdi, óbvio, né? O português eu não falo muito bem, o inglês também não é grande coisa, mas vamos lá. Que eu me perdi, assim, nesse detalhe dos vídeos. Ok, gente? E tipo, às vezes eu ficava 2 semanas, até agora há pouco aí, 2 semanas, teve uma vez que eu fiquei 1 mês sem dar vídeo, gente. Eu tava assim, saindo da minha zona de conforto, gente, já recém, assim, no ano passado, que eu botei assim, 2025, vou dar uma mudança aí, pra melhor. Óbvio que daí atrapalha um pouco. Viu? Como é difícil sair da zona de conforto, as mudanças bem radicais até, né? Então, interferiu um pouco no meu canal. Ok, pessoal? Interferiu, ainda tá interferindo, mas agora eu tô mais organizada. Ok, gente? Tô mais organizada. Ok, pessoal? Tá? Saí da minha zona de conforto, né? Tive... Assim, no caso, eu comecei a ter novos conhecimentos que eu não tinha antes, ok? Tudo, aprendizagens e tudo mais, gente. E assim, para mim, está sendo produtivo, pessoal. Muito produtivo, muito legal, gente. Ok? Por isso que no ano passado, assim, tava andando muito devagar o canal. Okay? Era para mim ter mais de 1000
inscritos até. Eu me lembro que eu fazia vídeos falando de santos, né, gente? Não sei quantos santos e santas que eu já falei, até de Cosme e Damião, os herês, né? Falei que foi muito legal esses vídeos, teve muitas visualizações, eu amei, símbolos e tudo mais, sabe? Eu me puxava mesmo. Daí, como no ano passado a minha rotina foi mudando muito, eu fui tendo novas aprendizagens e conhecer pessoas novas e tudo, meio que eu fiquei perdida e me atrapalhei. Por quê? Eu estava saindo na minha zona. E quando a gente sai da zona de conforto, assim, isso aí, ele interfere na nossa rotina. Quer queira ou não, tu tá mudando a tua rotina ali, tu totalmente. Ok, pessoal? Até com a minha família eu mudei aqui em casa. Ok, o dia a dia. Ok, pessoal? Tipo, quando eu tava na minha zona de conforto, a minha casa eu deixava impecável e tudo mais. Hoje em dia, depois, a partir do ano passado, a minha casa, óbvio que eu não deixo de, né? Mas assim, como era antes, já não é mais, ok? Assim, então, tipo, eu vou fazer as coisas que eu gosto, que eu tenho prazer, entendeu? Então, isso aí interfere, tá? Até convívio com os familiares, tudo, interfere, entendeu? O lado bom de sair da zona de conforto, gente, eu vou falar para vocês. A pessoa que sai da zona de conforto, que ela vai atrás dos objetivos dela e ela continua com os objetivos dela e não desiste, é perseverante, tem um lado bom. A pessoa descobre o valor que ela tem. Ok? Então isso aí é algo muito prazeroso. Ok, pessoal? Então assim, quem tá aí pensando em mudar alguma parte da vida aí, botar um negócio, fazer faculdade, ou tu vai te mudar para um outro país, né, que tá tendo muito disso, lá, ir lá para a Europa, os Estados Unidos, seja o que for. Tá? Quem é casado, que o relacionamento já não tá mais aquilo e tu tá assim, tipo, o que que eu faço pra... Né? Relacionamento é um pouco complicado, que às vezes tem filhos e tudo mais. Mas é o seguinte, gente, viver num relacionamento que tu não tá mais feliz, tu não tá mais amando aquela pessoa te decepcionou e tu não tá mais aguentando, dependendo, né, da situação, nem ver mais a cara da pessoa no dia a dia, é brabo, né, gente? É complicado. Tem que se resolver ali pra ir para uma próxima etapa, gente, tá? Quem tá aí de qualquer maneira de, sei lá, mudar de residência, o local que tu tá morando já não dá mais pra ti, que isso aí acontece, né? Vamos em frente, se tu tem condições financeiras, óbvio, faça com calma. Faça com calma, não, como dizia os antigos, não mete a carreta na frente dos bois, que daí não dá certo. Faça com calma, com cautela, raciocínio, com calma, mas não desista, ok? Da mudança que tu tá prestes a fazer, ok? Depois ali
daqui uns meses, daqui um ano, tu vai ver, assim, que foi bem produtivo para ti. E até para outras pessoas também, quer queira ou não. Tu vai vendo o valor que tu tem, que antes tu não via. E as outras pessoas do teu dia a dia também vão ver o teu valor, que antes elas não viam também. Gente, é verdade isso que eu tô falando. Ok, pessoal? É isso. Crie coragem e saia da sua zona de conforto se tu tá prestes a sair. Vai em frente. Tu quer ir para outro país, tu tá pronto para ir? Vai. Se não der certo, passeia. Mas é o que tu quer mesmo. Vai. Tá no relacionamento que tu não aguenta mais, te prepara. Aí tem que usar muito a tua inteligência. Como sair. Mas te prepara. Quer fazer uma faculdade? Vai em frente. Quer abrir um negócio, seja do que for, e tu tá bem preparado, tu tá convicto, vai em frente. Persevere. Ok? E é isso. Depois, lá pra frente, tu vai ver que valeu a pena. E vai ser reconhecida tu própria, ou tu próprio, vai se reconhecer. Ok, pessoal? Vou ficando por aqui. Tudo de bom para vocês. Um beijo enorme. Então é isso. Tchau.